Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria de pedir a você, não só você compartilhar os nossos vídeos aí no canal, mas compartilhe no grupo da família, né? Você compartilha para algumas pessoas, mas eu sei que você tem acesso a muitas pessoas de sua família, você tem um grupo de família, vamos multiplicar isso. Eu tenho certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Estudar a palavra de Deus é muito importante e relevante, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas para a honra e glória de Deus, até porque você é a coisa mais linda e mais preciosa que Deus tem nesse mundo. Hoje nós vamos recapitular a lição 11. E antes disso, nós vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por mais uma oportunidade concedida em estarmos juntos para que nós possamos, Senhor, recapitularmos a lição, que ela seja uma bênção para a vida de cada pessoa, para cada família, para cada trabalhador que participa aqui das nossas atividades no canal, que eles sejam motivados e abençoados. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, a lição número 11, Deuteronômios em escritos posteriores. Nós estudamos semana passada sobre a memória, foi belíssimo, né? Quanto é importante a nossa memória. E nós gostaríamos de dizer, não se esqueça da bondade, do amor, da misericórdia, do cuidado que Deus tem por sua vida, por sua existência. Eu convido a você agora a fazermos a leitura Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. Vem comigo. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Que escolha maravilhosa! Veja, talvez onde você mora, na cidade, na rua, você seja a única pessoa que conhece a Cristo, que conhece a verdade, que conhece a Sagrada Escritura. Meus queridos, você é uma bênção onde você está e Deus te escolheu para você abençoar a vida das pessoas. Uma das coisas mais fascinantes sobre a Bíblia, em especial do Antigo Testamento, é a frequência com que se refere a si mesma. Isto é, escritores posteriores do Antigo Testamento referem-se aos anteriores. É a memória que vai sendo gravada. Praticamente o Novo Testamento é uma repetição do Antigo Testamento. Eles não se esquecem do valor do escrito dos profetas do Antigo Testamento. E o livro de Deuteronômio tem uma representação simbólica no escrito do Novo Testamento fortíssima. E outros escritos também, né? Por exemplo, o Salmo 81 é um exemplo. Volta ao livro de Êxodo e quase literalmente a introdução aos 10 mandamentos. Quando diz lá no Salmo 81, versículo 10, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu os tirei da terra do Egito. Veja que coisa, o livro de Salmo aqui praticamente repetindo aquilo que diz o livro de Êxodo. É belíssimo isso. Muitas vezes, escritores posteriores do Antigo Testamento, como os profetas, se referiam ao livro de Deuteronômio, o qual desempenhou o papel central na vivência da aliança no começo da história do povo de Israel. Eu chamo o livro de Deuteronômio como o livro da memória, o livro da repetição, o livro que faz com que você não esqueça. E por isso que os autores do Antigo Testamento posteriores, eles sempre faziam menção importante ao livro de Deuteronômio. O foco do estudo será a maneira pela qual o livro de Deuteronômio foi usado por escritores posteriores. E na semana seguinte nós vamos ver sobre como os escritores do Novo Testamento usaram também o livro de Deuteronômio. Ou seja, que partes de Deuteronômio eles usaram e que pontos defendiam que são relevantes também para o momento presente. E chamo a você agora ao primeiro tópico da lição, o livro da lei. É interessante que em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, vem comigo na leitura. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Esse ponto aí é importante. Vamos refletir sobre isso aí. Que livro é esse? Josias, que tinha 8 anos de idade, quando se tornou rei de Judá, reinou, portanto,
31 anos e antes de morrer no campo de batalha, no 18º ano do seu reinado, aconteceu algo, pelo menos por um tempo, mudou a história do povo de Deus e que foi relevante na história do rei Josias, que começou a reinar com 9 anos de idade. Estudiosos concluíram que há muito o livro da lei ali encontrado era o livro de Deuteronômio, que aparentemente esteve perdido por muito tempo. Olha que coisa, né? O livro da memória estava perdido. Então isso refletia na memória, isso refletia na compreensão sobre a historicidade e a importância da ação de Deus na história do seu povo. Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura, as exortações, as advertências registradas no antigo manuscrito. E no capítulo 23 do livro de 2 Reis, podemos ver com que seriedade o rei Josias procurou guardar os mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de toda a sua alma e de todo o seu coração. A reforma proclamada pelo rei Josias incluía uma purificação, uma limpeza de todas as abominações que se viam na terra de Judá. E esse livro, quando o rei ficou impressionado com a leitura e com aquilo que dizia, com a releitura de toda a história, do processo histórico, foi fundamental para essa reforma. Deuteronômio apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas. As ações de Josias, incluindo a execução dos sacerdotes idólatras em Samaria, revelavam e revelam o quanto os israelitas se afastaram da verdade que lhes foi confiada por Deus. E agora a leitura de Deuteronômio refrescava a memória dele para a idolatria dele, para o esquecimento que eles tinham mergulhado e agora no afastamento completo de Deus. E assim, meus queridos, que nós possamos compreender que nós nunca venhamos deixar de ler a Bíblia Sagrada. E nesse contexto do estudo atual, o livro de Deuteronômio é extremamente importante para nos ajudar a refletir, para que a nossa memória não seja apagada, para que a gente não tenha um problema de esquecimento tão grave que nós venhamos até nos esquecer do nosso Deus. Primeira pergunta, considerando as lições relatadas em 2 Reis, capítulo 22, o que podemos entender desse incidente? Assinale a alternativa correta. Letra A. O livro encontrado estava recheado de ensinamentos idólatras, levando Israel ao declínio espiritual. Letra B. O livro da lei foi achado e ajudou na reforma espiritual. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. O livro da lei foi achado e ajudou na reforma espiritual. Lembre-se de que o rei Josias, ele ficou impressionado com esse livro. Espero também que você seja impressionado com a leitura da palavra de Deus, para que a sua memória sempre venha que Deus, ele é o seu Criador, o seu mantenedor, o seu Salvador, o seu cuidador. Segundo tópico da lição, os céus dos céus. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 15. Vem comigo na leitura. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todo o povo, como neste dia diz o Senhor. Deuteronômio 10, versículo 12 e 15. Que memória maravilhosa! Os céus dos céus significa não está absolutamente claro, pelo menos nesse contexto imediato. Mas Moisés aponta para a majestade, o poder e a grandeza de Deus, que não poderiam ser esquecidos. E, meus queridos, em Neemias, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que neles existe, o mares e tudo o que neles existe. Tudo isto, tudo deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Veja que referência.
O que é que aqui em Neemias 9, em consonância com a leitura que nós fizemos em Deuteronômio, apresenta Deus como o quê? Como Criador e como o único que deve ser adorado. Ele fez tudo, até mesmo os céus dos céus e todo o seu exército. E Neemias aqui ele faz referência ao livro da memória. E qual é o livro da memória? O livro de Deuteronômio, que apresenta mais uma vez aqui, repetindo aquilo que já tinha sido dito no Gênesis, o Deus como Criador. Na verdade, Neemias 9:3 diz que leram o livro da lei. Muito provavelmente, como no tempo de Josias, esse livro seria o livro de Deuteronômio. Entenderam? Então, que nós possamos fazermos com que, ao lermos a Bíblia como um todo, e principalmente nos voltarmos ao Deuteronômio, que a nossa memória possa lembrar das coisas belas, bonitas e maravilhosas, em especial o Deus como Criador. Segunda pergunta. Como o capítulo 9 diz que leram o livro da lei, a que outro livro deveria estar se referindo? Assinale a alternativa correta. Letra A, ao livro de Deuteronômio. Letra B, aos livros do Pentateuco. Vamos lá? Exatamente ao livro de Deuteronômio. É exatamente o que compreende parte dos teólogos. Vamos agora ao terceiro tópico da lição. Nós já vimos aí o rei Josias, narrado ali no livro de 2 Reis. Nós vimos aí Neemias. E agora nós vamos ver o profeta Jeremias apresentando também a referência a Deuteronômio. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vem comigo na leitura. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Faça aqui um parênteses. Procure a Deus, entregue teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Nós só iremos achar a Deus se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Portanto, voltando à reflexão central aqui, conforme estudado no livro de Deuteronômio, foi redescoberto durante o reinado do rei Josias. Lembra que nós estudamos isso? E foi sob o governo foi sob o seu governo que o profeta Jeremias começou o seu ministério. Não é de admirar, então, que a influência de Deuteronômio seja visto nos livros e nos escritos do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 7, versículos 5 e 7, vem comigo na leitura, diz o seguinte: mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, note bem, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então os farei habitar neste lugar, na terra que Deus dê aos seus antepassados. Veja que leitura ou que releitura aqui o profeta Jeremias, profundamente influenciado por Moisés, pelo livro de Deuteronômio, ele nos traz. Rapidamente, em Deuteronômio, Moisés enfatizou como a existência na terra de Canaã era condicional e que se eles desobedecessem, eles não permaneceriam neste lugar. A obediência era necessária para que eles permanecessem e eles desfrutassem. Portanto, fazendo analogia aqui, Jeremias 7, verificamos a indicação de que, sim, que aquele era o templo de Deus, e assim, eles eram o povo escolhido, mas nada disso importava se não fosse obediente. Porque eu posso ser escolhido por Deus, mas eu posso decidir não ser de Deus. Muitas pessoas desistem de Deus. A gente tem histórias na Bíblia de pessoas que desistiram de Deus. No Antigo Testamento, tem muitas pessoas que desistiram dos caminhos de Deus. E é narrado na Bíblia. Balaão é um exemplo de um profeta de Deus que se permitiu ser usado pelo inimigo. Né? Então, essa é uma história. Então, Deus ele escolheu a mim e a você, escolheu o seu povo no passado. Mas o grande problema não é Deus escolher a gente. O problema é a gente escolher a Deus. E eles precisavam ser obedientes para que as promessas elas fossem referendadas. Essa obediência incluía o quê? Como tratavam os estrangeiros, os órfãos, a viúva, o que remonta diretamente a Deuteronômio e algumas das estipulações da aliança que eles cabiam seguir, que influenciava diretamente em consonância. O profeta Jeremias ele foi profundamente influenciado pelos escritos de Deuteronômio. Vamos agora à pergunta número 3, o que Jeremias disse ao povo que fizessem, e como isso se relaciona com o que está escrito no livro de Deuteronômio.
Assinale a alternativa correta. Letra A, que corrigissem suas ações, assim teriam as bênçãos. Letra B, o povo estava praticando boas ações, as bênçãos foram apenas renovadas. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Eles precisavam ser obedientes, corrigir suas ações e assim eles teriam a bênção. Vamos agora ao quarto tópico, o que o Senhor pede. Vem comigo na leitura de Miqueias, capítulo 6, versículo 2. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Que coisa forte, não é? Que expressão forte o profeta Miqueias nos traz. Muitos escritos dos profetas consistiam em apelos à fidelidade, e em particular a fidelidade à aliança, reafirmada antes de entrarem na terra. Era preciso que o povo compreendesse que eles precisavam ser obedientes, e o profeta Miqueias aqui, ele chama a atenção a isso. Portanto, o livro de Deuteronômio descreve que a reafirmação da aliança de Deus com Israel. Após 40 anos, o Senhor estava prestes a cumprir, ou começar a cumprir, mais de suas promessas de aliança, sua parte no acordo. Mas era preciso que o povo cumprisse a sua parte, porque a parte de Deus ele estava cumprindo ao pé da letra. E meus queridos, é preciso que eu e você também compreendamos. Se nós queremos Deus na nossa vida, se nós queremos que Deus opere o milagre necessário na nossa vida, na nossa existência, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e coisas maravilhosas, extraordinárias, ele fará na tua vida. Mas se você desconfia de Deus, se você é rebelde a Deus, se você vive como se Deus não existisse, o que é que Deus ele pode fazer na tua vida, na minha vida? Moisés os advertiu que cumprissem sua parte também. Muitos dos escritos dos profetas são basicamente apelos para que o povo cumpra a sua parte na aliança. E é exatamente o que disse o profeta Miqueias. Estudiosos da Bíblia viram esses versos de Miqueias, o que é conhecido como ação judicial da aliança, em que o Senhor processa ou apresenta uma ação contra o seu povo por quebra de acordo. Miqueias empresta a linguagem de Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Porém, em vez de citá-lo diretamente, Miqueias o modifica, trocando a letra da lei de Deuteronômio pelo espírito da lei, que é sobre ser justo e ser misericordioso, para que assim receba as bênçãos, para que assim ele não seja acusado diante disso que está sendo apresentado. Ou seja, o Senhor disse ao povo, através do profeta Miqueias, fazendo uma relação com o livro de Deuteronômio, que fossem obedientes, justos e humildes. Nós também, meus queridos, eu convido a você a ser obediente a Deus, procurar ser obediente a Deus, a ser justo, a ser humilde, sem viver com hipocrisia, sem viver com arrogância, com prepotência, porque isso não leva a mim e a você a canto nenhum. Não levou o povo de Deus no passado e não vai levar hoje. É isso que a nossa memória ela precisa estar bem refrescada, bem entendida, bem compreendida nesse contexto. Vem comigo agora na pergunta de número 4. O que o Senhor disse ao povo através do profeta Miqueias? E como isso se relaciona com o livro de Deuteronômio? Assinale a alternativa correta. Letra A. Não precisavam ser obedientes, justos e humildes. Eles eram o povo de Deus. Miqueias citou Deuteronômio. Letra B. Que fossem obedientes, justos e humildes. Miqueias citou Deuteronômio para que assim ele referendasse esse apelo ao povo de Deus. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B, né? E agora vamos ao último tópico, a oração de Daniel. Nós vimos aí Miqueias, Jeremias, o rei Josias, Neemias sendo influenciado pelo livro de Deuteronômio, e agora o profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 11 a 13. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se de te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades, e obedecendo à sua verdade. Que oração forte aqui no capítulo 9 do livro de Daniel. Depois de uma profecia que Deus revelou para ele, Daniel faz uma oração a Deus.
E essa oração de Daniel se torna uma das orações mais famosas, mais profundas, mais fortes súplicas existentes no Antigo Testamento. Ao observar a leitura dos escritos do profeta Jeremias, que o tempo da desolação de Israel, 70 anos estava prestes a terminar, Daniel começou agora a orar. E uma súplica comovente que Daniel ele faz, na qual ele confessa os seus pecados e os pecados do povo, enquanto ao mesmo tempo reconhece a justiça divina em meio à calamidade que abateu-se sobre ele. Esse apelo do profeta é extremamente significante e relevante. Ou seja, essa oração é um resumo sobre o que a nação havia sido advertida em Deuteronômio a respeito das consequências de não cumprir sua parte na aliança. Daniel se referiu 2 vezes livro de Moisés. E ao se referir a isso, os estudiosos apontam que Daniel estava se remetendo também ao livro de Deuteronômio. Ou seja, graças ao livro de Deuteronômio, Daniel sabia a razão de tudo o que estava acontecendo. O livro de Deuteronômio deu ao profeta Daniel e a outros exilados a compreensão exata de que o mal que veio sobre eles não era apenas o destino cego, o acaso, mas os frutos das desobediências que os levou ao cativeiro babilônico, sobre o qual eles haviam sido reiteradas vezes advertidos. No livro lá de Deuteronômio, mas depois pelo rei Josias, que fez a reforma, depois Neemias, Miqueias, Jeremias, e agora o profeta Daniel traz à memória mais uma vez o livro de Deuteronômio. Portanto, meus queridos amigos, irmãos, o que nós poderíamos ressaltar? Que aos temas relacionados do capítulo 9 do livro de Daniel, eles estão diretamente relacionados com Deuteronômio. Sobre o quê? Sobre a aliança, desobediência à lei e, acima de tudo, as suas consequências, a quebra da aliança e a desobediência à lei. Vamos agora à quinta e última pergunta. Que temas o capítulo 9 do livro de Daniel estão diretamente relacionados a Deuteronômio? Assinale a alternativa correta. Letra A. Alegria pela aliança cumprida pelo povo de Israel e as bênçãos recebidas. Letra B. Aliança, desobediência às leis e suas consequências. Qual a resposta correta? Letra A. Letra B. Aliança, desobediência e às leis e as suas consequências. E eu convido você, ao concluir a lição, que nós sejamos obedientes, que nós possamos... Deus cumpriu a sua promessa, Ele cumpre a sua promessa, que nós possamos aceitá-la, obedecer, para que as consequências que venham sejam consequências maravilhosas e não desastrosas, como aconteceu com o povo de Israel. Estava lá Daniel agora orando para que o povo, que estava no cativeiro, Deus perdoasse os pecados, Deus se voltasse para ele. Essa era a súplica do profeta. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez nós concluímos uma lição da Escola Sabatina. E eu peço a você, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Não seja desobediente, rebelde, descrente. Confia em Deus. Deus te abençoe maravilhosamente e grandiosamente. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a lição. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, que essas pessoas que nos acompanharam, elas sejam abençoadas, que elas sejam iluminadas por ti. Em nome de Jesus. Amém.